Boa noite todo mundo. Boa noite, Maine, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando bem? Me dá um joinha se o áudio estiver bom. Boa noite, Priscila, tudo bem? Tá tudo bem com o áudio? Todo mundo escutando? Márcia, Angélica, tudo bem? Me mandem um joinha aqui se estiver tudo bem no som. Boa noite, que bom, Maine, obrigado. Só esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. E aí, como é que vocês estão nesse final de segunda-feira? Tudo bem? Larissa, tudo bem, Larissa? E aí, como é que estão as coisas em casa? Tudo bem? Que bom. Vamos lá, todo mundo. Pessoal, vocês acham que segunda-feira é um bom dia para fazer live? Não sei se é um bom dia. Eu estou pensando em colocar algumas lives aí a cada 15 dias, talvez, de segunda-feira. O que vocês acham? Me mandem aí se vocês acharem uma boa ideia, tá bom? Vamos lá. Só mais 10 segundinhos a gente já começa. Ana, tudo bem? Simone. Quero ver um monte de coraçãozinho aqui do lado, hein? Tinha alguém que me mandou uns coraçõezinhos, quero ver todo mundo mandando. Boa noite, Rafa, tudo bem? Vamos lá. Vamos começar que tem muita coisa para falar, como sempre, né? E aí no final eu acabo tendo que correr para deixar a live salva. Então, primeira coisa, pedir para todo mundo dar um coraçãozinho aqui, porque daí o Instagram entrega para mais pessoas essa live. Manda para alguém com aviãozinho, alguém que você sabe que tem artrite reumatoide, alguém que você sabe que tem dúvidas sobre artrite reumatoide, né? Vamos ver se o pessoal da artrite reumatoide é tão ativo igual o do lúpus aí nas lives, enfim, tá certo? Segunda coisa, lembrando que eu preciso terminar antes de 1 hora, né? Senão eu não consigo salvar a live, tá bom? Então, se no final a gente não conseguir abrir para perguntas, depois eu abro uma caixinha amanhã ou na quarta para a gente ir respondendo, tá bom? Bom, vamos começar? Então vamos lá. Estou com o meu roteirinho aqui, como sempre. Separei em tópicos para a gente fazer algo bem didático, tá bom? E qualquer coisa, qualquer problema, vocês vão me avisando aqui embaixo, certo? Então o tema da live hoje é artrite reumatoide, né? Eu sei que às vezes nas redes sociais aí a artrite reumatoide acaba passando meio batido, né? Vamos dizer que não tem muito ibope, mas é uma das principais doenças na reumatologia, tá? Uma das doenças mais antigas, uma das doenças mais estudadas, uma das doenças mais bacanas que a gente tem no nosso dia a dia, porque a gente vê resposta, a gente vê melhora do paciente, consegue melhorar muito a qualidade de vida e previne muito dano no futuro. Então, para o reumatologista, a artrite reumatoide é uma doença super importante, tá? E aí, falando um pouco da história da artrite reumatoide, ela é a doença inflamatória das articulações, ou seja, de todas as doenças autoimunes que afetam as articulações, ela é a mais comum no mundo todo, tá? Então veja quantas pessoas no mundo têm artrite reumatoide. Desde o ano 2000 a.C., lá no Egito Antigo, já haviam descrições de pacientes, de pessoas com artrite reumatoide. Então é uma doença, assim como a gota, que já é milenar, já é conhecida há milhares de anos, tá bom? E esse nome artrite reumatoide, ele foi cunhado mesmo, né, estabelecido lá no ano de 1850 por um grupo de reumatologistas europeus, certo? Lá em 1890, quase na virada do século, começaram a usar o AS, sais de ouro, para tratar os pacientes que tinham artrite reumatoide. E só lá na década de 30, década de 40, que começaram a descobrir as drogas específicas da artrite reumatoide, que nós vamos discutir mais para frente, né? Mas os chamados medicamentos modificadores de doença. Então veja que, apesar de ser uma doença que já é conhecida há 2000 anos, a gente só conhece o tratamento mesmo eficaz da artrite reumatoide de mais ou menos da década de 30, década de 40 para cá. Então é algo muito recente, como tudo na reumatologia, tá? E voltando a falar um pouco assim dessa parte de epidemiologia, quem que é afetado,
Então lembra que eu disse que é a doença inflamatória articular mais comum no mundo, porque ela afeta 1% da população mundial, né? Então os estudos mostram que nos Estados Unidos ela afeta 1% da população mais ou menos, no Brasil é mais ou menos isso também, na Europa também, né? No Brasil nós estimamos que existam 1,3 milhão de pessoas que têm artrite reumatoide, então veja a importância desse diagnóstico. Fora todos os milhares de pacientes que não têm o diagnóstico, acabam evoluindo, né, com deformidades graves e muitas vezes não fecham o diagnóstico por falta de acesso ao médico, ao especialista, enfim. Mas veja que é uma doença muito significativa, né? Isso traz muito custo para o paciente, isso traz muito custo para o sistema de saúde, isso traz muito custo porque esse paciente muitas vezes deixa de trabalhar e acaba parando de produzir riqueza, de produzir sustento para a sua família. Então é uma doença extremamente importante, tá? E falando um pouco mais do perfil desse paciente, é importante lembrar que a artrite reumatoide ela afeta 2 vezes mais as mulheres do que o homem. Então, assim como no lúpus e como na maioria das doenças autoimunes, as mulheres são afetadas 2 vezes mais que os homens, tá bom? É uma doença que inicia-se geralmente na meia-idade, né? Ali em torno de 40, 50 anos, certo? E esse perfil de idade ele vem mudando ao longo do tempo. Então, há 20, 30, 40 anos, os pacientes começavam com artrite reumatoide um pouco mais jovens, né? O pico de aparecimento da doença era um pouco anterior. Hoje, quando a gente vai ler a literatura mais atualizada, alguns estudos trazem até que o pico de incidência, né? A idade onde mais aparece a doença é com 65 anos. Veja que antes era em torno de 40, 45, agora se fala até 65 anos, tá? Isso tem um pouco a ver com o envelhecimento da população em geral, né? Então imagine que hoje a população ficando mais velha, dá tempo, teoricamente, dessas doenças aparecerem em pessoas mais velhas. Mas é uma doença que aparece tipicamente em mulheres entre os 40 e os 60 anos de idade, tá? Lembrando que os homens também são acometidos por artrite reumatoide, né? Não na proporção tão grande quanto nas mulheres, e o diagnóstico dos homens geralmente é um pouco mais tardio, ou seja, para as mulheres o pico da doença, né, de incidência da doença, de aparecimento da doença é ali em torno dos 40, 50 anos, e dos homens é um pouco mais para frente, tá? E aqui tem um fato importante, que quando a gente falar de diagnóstico, eu volto até a comentar um pouquinho melhor. Quando o paciente é muito idoso e desenvolve artrite reumatoide, muitas vezes nós temos que pesquisar se não existe algo por trás, alguma outra doença por trás, principalmente tumores, né? Uma doença tumoral, um câncer. Então, assim, antes a gente tinha na cabeça, por exemplo, se o paciente com 60, 65 anos desenvolve artrite reumatoide, opa, deve ter alguma coisa por trás dessa doença. Hoje a gente já sabe que o pico de incidência foi um pouquinho mais para frente, mas mesmo assim, começou ali com 60, com 65 anos, nós sempre temos que investigar se não existe outra doença causando artrite reumatoide, como por exemplo um tumor escondido no pulmão, um tumor de estômago, enfim, algo nesse sentido, tá bom? E o seguinte, o que é a artrite reumatoide, né? Muito se fala da artrite reumatoide, que afeta as juntas, mas onde que acontece, onde que começa a artrite reumatoide, né? E para eu explicar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, onde começa a artrite reumatoide, é importante eu explicar como é uma articulação. Então, a articulação, todo mundo sabe, né? É uma junta. Grande parte das juntas do nosso corpo, como é? Você tem um osso de um lado, um osso do outro, certo? Entre os dois ossos você tem uma cartilagem, que é como se fosse uma borrachinha, né? Que amortece, como se fosse um amortecedor entre um osso e outro. E em volta desse osso e dessa cartilagem, nós temos uma membrana, que é como se fosse um saquinho que envolve essa articulação. Essa membrana, ela se chama sinóvia, tá? É uma membrana articular chamada de sinóvia. Nessa sinóvia existem várias células ali que ficam produzindo substâncias, cuidando daquela articulação, tá bom?
E é justamente na sinóvia que a artrite reumatoide começa. Então, quem já leu a respeito, quem tem artrite reumatoide, deve se lembrar do termo sinovite. O que é uma sinovite? A sinovite é justamente a inflamação dessa membrana, a inflamação dessa cápsula que fica em volta da articulação. Ou seja, por um mecanismo de desregulação do sistema imune, da produção de anticorpos, essas células da membrana começam a ficar inflamadas, certo? Com essa inflamação, elas começam a se proliferar, né? Então aquela membrana que era fininha, ela começa a ficar grossa, a ficar bastante espessa. E essas células começam a produzir um monte de substâncias tóxicas, né? Várias substâncias químicas que agridem essa articulação, entendeu? Então, recapitulando, em volta da articulação existe uma membrana que se chama sinóvia. Na artrite reumatoide, as células da sinóvia ficam inflamadas e aí elas começam a se proliferar, essa membrana fica grossa e essas células começam a excretar, a secretar dentro da articulação substâncias tóxicas, tá? E com o passar do tempo, essas substâncias tóxicas que são secretadas dentro da articulação começam a destruir os componentes dessa articulação. Então começam a destruir os ossos, a destruir as cartilagens, a destruir os ligamentos, a destruir os tendões, né? E é isso que depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos, vai levando a todas aquelas deformidades que a gente conhece da artrite reumatoide. Então veja que todo esse processo da artrite reumatoide começa ali numa célula na membrana em volta da articulação, que vai produzindo essas substâncias e com o passar do tempo essas substâncias vão destruindo as articulações do paciente, tá bom? E aí, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre fatores de risco, tá? Então a gente já sabe que mulheres têm mais chance de ter, né, artrite reumatoide 2 vezes mais do que os homens, que acontece aí mais ou menos entre os 40 e os 60 anos, né? Mas qual é o paciente que realmente vai desenvolver isso, né? Qual que é o paciente que está correndo risco e que tem que ficar atento para o desenvolvimento da artrite reumatoide? Então aqui eu gostaria de dividir com vocês entre fatores de risco não modificáveis, ou seja, aqueles fatores que a gente não consegue mudar, que eles estão ali, paciência, não tem muito o que fazer. E aqueles fatores de risco modificáveis, tá? Então, quais são os fatores de risco não modificáveis? Primeiro, a história familiar. Então, pacientes que têm parentes com artrite reumatoide, naturalmente eles já têm uma chance maior de desenvolver a doença também, tá? Então, os estudos mostram que pessoas que têm parentes de primeiro grau com artrite reumatoide, por exemplo, um pai, mãe ou um irmão, têm 3 vezes mais chance de desenvolver artrite reumatoide do que outras pessoas, tá? E pessoas que têm um parente de segundo grau têm 2 vezes mais chance de desenvolver a doença do que a população geral. Então veja que o fato de você ter um parente, seja de primeiro ou seja de segundo grau, com artrite reumatoide, já aumenta significativamente a sua chance de desenvolver a doença, tá bom? E isso corrobora com o fato de que existem mais de 100 genes descritos ou alterações em genes que aumentam o risco da pessoa ter artrite reumatoide. Ou seja, nós sabemos, né, primeiro nós fizemos essa observação que pessoas que têm parentes de primeiro e de segundo grau têm maior chance, e isso, com o passar do tempo, foi comprovado através da identificação de mais de 100 genes diferentes que aumentam muito o risco de artrite reumatoide. Então vejam que o componente genético ele é super importante para o aparecimento da doença. Não é o único fator que vai fazer com que a doença apareça, mas ele é super importante, tá bom? Idade acima dos 40 anos, como nós já falamos, né? Isso não é modificável, e o sexo feminino. Então esses fatores
genética, né, considerando antecedente familiar, sexo feminino e idade acima dos 40 anos, são os fatores de risco não modificáveis, que a gente não consegue mudar, certo? Mas existem também os fatores de risco modificáveis, tá? E por que é tão importante a gente conhecer esses fatores? Porque é aí que o médico consegue atuar, né? É aí que o médico de família consegue atuar, é aí que o reumatologista consegue atuar. Esses fatores não são só para aparecimento da doença, mas também são aqueles fatores que provocam piora da doença, que dificultam o tratamento da doença, tá? Então a modificação desses fatores é fundamental para o tratamento, talvez tão importante quanto os medicamentos, enfim, né? E que fatores são esses? O primeiro e disparadamente o mais importante é o tabagismo, tá bom? Então nós sabemos que pessoas que fumam, né, a fumaça do cigarro produz uma inflamação crônica nos pulmões dos pacientes e essa inflamação crônica vai provocando várias alterações no pulmão que favorecem o aparecimento de anticorpos relacionados à artrite reumatoide, tá? Então nós sabemos que o tabagismo, o cigarro, é um grande fator de risco para o aparecimento e para a piora da artrite reumatoide. Então, pacientes com artrite reumatoide que fumam têm que parar imediatamente, tá certo? Os estudos falam que pessoas que fumam e têm um desses 100 genes, tem um componente genético, um componente familiar, tem 21 vezes mais chance de desenvolver artrite reumatoide do que a população geral. Então veja quanto que o tabagismo aumenta a chance do paciente desenvolver a doença, tá certo? Outros fatores de risco que estão muito associados ao aparecimento da doença, a obesidade. Então sabemos que pacientes obesos também têm muito mais chance de ter artrite reumatoide, tá? Associado a isso, a dieta inadequada, né? Então aqueles pacientes que têm uma dieta rica em embutidos, carnes vermelhas, gorduras, alimentos ultraprocessados, esses pacientes têm maior risco de ter artrite reumatoide, independente se são obesos ou não. Então pacientes que não são obesos, mas que têm uma dieta não balanceada, uma dieta com essas características, também têm um risco muito elevado de desenvolver artrite reumatoide, tá? Sedentarismo, sim. Pessoas que não fazem atividade física regular têm maior risco de artrite reumatoide também, tá certo? Consumo de álcool. Nossa, doutor, tudo é fator de risco? Pois é, tudo isso que eu estou falando são fatores de risco identificados, comprovados por estudos científicos e que aumentam o risco do paciente desenvolver artrite reumatoide. Então, o consumo de álcool também está relacionado a uma maior chance de desenvolvimento da artrite reumatoide, tá? Outras coisas, fatores de risco ocupacionais. Então, pessoas que trabalham em locais com fuligem, com fumaça, com vapores químicos, estão sujeitos a desenvolver artrite reumatoide, né? Que trabalham com fertilizantes, com produtos químicos também mais sólidos. E aqui, de novo, pacientes com contato crônico à sílica, tá? Então, pacientes que trabalham com vidro, com produção de areia e tal, mas veja que também, lembra que nós falamos lá na live do silicone, o silicone tem o componente inorgânico da sílica, né? Ah, doutor, você está falando que o silicone causa artrite reumatoide? Não, mas isso vem cada vez mais sendo estudado e cada vez mais nós temos relatos de casos e estudos mostrando pacientes que desenvolveram doenças autoimunes, inclusive artrite reumatoide, depois da colocação de próteses de silicone. Não só próteses na mama, né, mas qualquer tipo de prótese de silicone no organismo, né, pois a sílica ela é reconhecida como um corpo estranho e pode desencadear uma doença autoimune. Então, quem não viu essa live sobre lúpus e procedimentos estéticos, ficou salvo no perfil, é só clicar no link. Nós discutimos bastante sobre isso, tá? Então esses são os fatores de risco modificáveis, são aqueles que a gente consegue mudar ao longo da vida das pessoas para evitar o aparecimento da doença
ou para evitar a piora da doença naquelas pessoas que já têm artrite reumatoide. Então, se você tem artrite reumatoide, é fundamental trabalhar nesses fatores de risco, tá bom? Deixa eu só beber uma aguinha, vão mandando perguntas. Tá bom, doutor. Então, nós já falamos da história, quem tem mais chance de ter artrite reumatoide, o porquê que ela acontece, que se inicia lá nessa membrana ao redor da articulação. Mas como eu sei que eu tenho artrite reumatoide, né? O que eu vou sentir? O que um paciente com artrite reumatoide apresenta de sintoma? O que ele apresenta quando o médico examina ele, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero discutir com vocês as manifestações articulares da artrite reumatoide, tá? Que são aquelas nas juntas e que são as mais típicas, as mais comuns, tá? O típico paciente com artrite reumatoide, ele começa a desenvolver uma dor nas articulações, certo? Quais articulações? Esse paciente começa, de repente ele começa a sentir dores, não sabe muito bem o que está acontecendo, principalmente nas pequenas articulações. Então, na articulação do punho, nessa articulação da mão, na articulação dos dedos, né? Geralmente essas dores são nas duas mãos, depois começam a aparecer nos dois pés. E essa dor é aquela dor que a gente fala dor inflamatória, né? Então a gente discute bastante aqui também no perfil qual a diferença entre uma dor inflamatória das doenças autoimunes e uma dor mecânica. Então essa dor inflamatória, o paciente começa a ter dores nas juntas das mãos, dos punhos, dos pés, dos dois lados, uma dor que é pior pela manhã quando o paciente acorda. O paciente acorda com as articulações duras, rígidas, com aquela sensação de lentidão para fazer o movimento. Essa sensação de rigidez, de lentidão, vai melhorando depois com o passar do tempo, né? Geralmente essas dores demoram mais de 1 hora para o paciente começar a literalmente aquecer essas articulações, sentir uma melhora da dor, tá? E isso tende a ir piorando com o passar das semanas, o passar dos meses, até que em algum momento o paciente tem dores intensas, com vermelhidão, com inchaço, geralmente nas pequenas articulações, de forma simétrica, ou seja, a artrite reumatoide ela acomete os dois lados do corpo de uma forma muito parecida. Então o paciente começa a ter inflamação, dor, inchaço nos dois punhos, nas duas mãos, em todos os dedos das duas mãos, nos tornozelos, nos dedos dos pés, tá bom? Doutor, mas o paciente com artrite reumatoide sempre vai ter isso? Não é sempre, né? A artrite reumatoide também pode acometer articulações maiores, como o joelho, o cotovelo, mas tipicamente esse paciente tem uma inflamação em pequenas articulações de forma simétrica, tá? Esse é o típico da artrite reumatoide. Então imagine que nós estamos lá no consultório, chega uma senhora, né, ou uma mulher de 45, 50 anos, que fala que há 3 meses, há 4 meses, há 6 meses, começou a acordar com dor nas mãos, nos pés, e isso vem piorando, e a hora que você vai examinar a mão daquela paciente, você vê todos os dedinhos inchados, você vê aquele punho inchado, vermelho, que você coloca a mão, aquele punho está quente, né? E quando nós vamos examinar esse paciente, nós buscamos justamente a sinovite. Lembra que eu expliquei lá no começo? Que aquela membrana em volta da articulação ela vai ficando mais grossa, mais espessa, ela vai produzindo líquido. Quando você vai examinar a junta desse paciente, você sente isso, né? É como se fosse uma borrachinha que você consegue palpar no punho, que você consegue palpar no dedo daquele paciente. Você sente essa membrana grossa, borrachuda, você sente que existe líquido dentro dessa articulação. Então esse é o exame físico típico do paciente com artrite reumatoide, né? E imagine que o paciente tem todas essas alterações, essa inflamação nas articulações e essa doença não é tratada, a gente deixa essa doença correr solta. Lembra que eu falei que essas substâncias, com o passar das semanas, dos meses,
vão destruindo, vão corroendo essa articulação. Com isso o paciente vai desenvolvendo deformidades, né? Então depois ali de 2, 3, 5, 10 anos, esse paciente tem várias e várias deformidades. E existem algumas deformidades que também são típicas dos pacientes com artrite reumatoide avançada, né? Artrite reumatoide de longo tempo já, né? Quais deformidades são essas? Isso, inclusive, era muito mais comum no passado, né? Hoje em dia é difícil o paciente evoluir para isso, mas ainda existe. Mas isso a gente via mais naqueles pacientes um pouco mais velhos, que não tiveram acesso ao tratamento, né? Então, primeiro, o paciente ele faz um desvio ulnar do dedo. O que é um desvio? Vocês estão vendo minha mão? O dedo simplesmente vai entortando para o lado de fora. Então a mão ela fica mais ou menos nessa posição, tá? Por quê? Porque essas articulações das mãos elas ficam corroídas, deformadas e os dedos vão entortando para o lado de fora, tá bom? Uma outra alteração muito típica da artrite reumatoide é o que a gente chama de dedo em pescoço de cisne, que é quando o dedo ele fica com este formato, né? Ele até fica mais encurvado aqui na parte do meio e a pontinha dele dobra. Então, né, o dedo fica assim, bem encurvadinho, chamado de pescoço de cisne. Então vai imaginando aí na cabeça de vocês, uma paciente mais senhorinha, com a mão toda inchada, os dedos começam a entortar para o lado de fora, começam a ficar assim com o pescoço de cisne, tá? Existe uma outra alteração que é chamada de dedo em botonier ou em botoneira, né? Que é aquele dedo que fica ao contrário, dessa forma. Esse é muito comum no dedinho, né? Então o paciente fica com o dedo fixo dessa forma, também por conta de uma deformidade nas articulações. Então essas são as deformidades típicas da artrite reumatoide que evoluiu sem tratamento, né? E é justamente antes que isso aconteça que a gente tem que fazer o tratamento, para o paciente não desenvolver essas deformidades, tá ok? Deu para entender o quadro clínico típico? Todo mundo está acompanhando? Está muito rápido? Está muito difícil? Ou está muito fácil? O que vocês estão achando? Quero ver coraçãozinho aqui, quem está gostando. Isso! Certo? Tá bom. Artrite reumatoide, articulação, já sabia disso, já li bastante. Mas e outras manifestações? Então é muito importante lembrar que a artrite reumatoide não é uma doença que afeta só as articulações, tá? Existem várias outras partes do corpo, outros órgãos que podem ser afetados pela artrite reumatoide, tá? Eu não vou entrar em um por um porque é muita coisa, mas eu vou trazer os 3 principais órgãos ou partes do corpo que podem ser afetados pela artrite reumatoide, tá? Primeiro deles são os nódulos subcutâneos. O que são nódulos subcutâneos? Então, em torno de 30-35% dos pacientes com artrite reumatoide, principalmente aqueles que não são tratados, desenvolvem vários caroços na pele, né? Então é um carocinho que fica por baixo da pele, certo? O paciente começa a notar um abaulamento e a hora que vai palpar é um carocinho duro, tá? Esse carocinho geralmente está relacionado com aqueles pacientes que têm o exame fator reumatoide positivo e eles podem aparecer em qualquer parte do corpo, tá? Inclusive no pulmão. Às vezes o paciente com artrite reumatoide está investigando um nódulo no pulmão e quando o médico vai investigar em mais detalhes é um nódulo reumatoide, né? Mas o mais comum é que esses nódulos subcutâneos apareçam em locais onde o paciente faz pressão, apoia, tipicamente no cotovelo. Então o cotovelo é um lugar que o paciente está sempre apoiando. Nesses lugares onde há uma pressão constante, geralmente aparecem esses nódulos subcutâneos, tá? Então 30-35% dos pacientes vão apresentar os nódulos subcutâneos. Uma outra parte muito importante da artrite reumatoide são os olhos, tá? Então em torno de 5% dos pacientes, já é mais raro, mas 5% dos pacientes vai desenvolver inflamação nos olhos, tá? Geralmente uma esclerite, que é a inflamação da parte branca do olho, certo? E não é incomum, inclusive recentemente eu atendi um paciente no consultório que veio encaminhado do oftalmologista. Por quê? Começou a ficar com o olho vermelho
passou no oftalmologista, o oftalmologista viu que era uma inflamação que poderia estar relacionada a uma doença autoimune, encaminhou para o reumatologista e nós fizemos o diagnóstico de artrite reumatoide, tá? Então, essa alteração ocular também é super importante na artrite reumatoide, né? Essa paciente em especial não se queixava de dores articulares, de inchaço, mas quando eu fui examinar, ela já estava com o punho completamente comprometido, completamente deformado. Então veja que nem sempre essa paciente tem dor, né, que leva a buscar o médico. Nesse caso foi a inflamação ocular, tá certo? E por fim, e essa é uma das partes da artrite reumatoide mais graves, né, que nós consideramos como mais grave da doença, é o acometimento do pulmão, tá bom? Então, várias partes do pulmão, a membrana que reveste o pulmão podem ser comprometidas na artrite reumatoide, mas o mais comum é a fibrose. O que é a fibrose? Quando o pulmão do paciente sofre uma inflamação, vocês lembram lá dos alvéolos? O pulmão é como se fosse uma esponjinha, né? Quando toda essa esponjinha fica inflamada e depois isso vira uma cicatriz, isso é chamado fibrose, né? E veja que uma esponjinha, o ar, imagine que o pulmão é como se fosse uma esponja. O pulmão esponja, o ar passa, o ar volta. Se essa esponja ficar mais grosseira, ficar com cicatriz, o ar não vai passar tão bem, o oxigênio não vai passar tão bem. E aí esse paciente vai começar a ter falta de ar, vai começar a ter vários problemas respiratórios, tá? E isso não é comum, mas acontece sim na artrite reumatoide, tá? E quantos pacientes têm esse problema no pulmão? Então, que vão desenvolver sintomas são em média 10% dos pacientes, ou seja, poucos pacientes vão realmente sentir falta de ar, vão sentir tosse, né? Mas alguns estudos falam que quando você faz autópsia dos pacientes com artrite reumatoide, ou quando você investiga ativamente o pulmão dos pacientes com artrite reumatoide, quase metade desses pacientes tem algum nível de inflamação no pulmão. Então, por isso que é super importante o paciente que tem um diagnóstico recente de artrite reumatoide, o médico solicitar pelo menos um raio-x de tórax, escutar direitinho o pulmão do paciente, para ver se não tem nenhum sinal de comprometimento pulmonar, né? Lembrando que pacientes com artrite reumatoide que têm inflamação no pulmão são considerados como pacientes graves e devem ser tratados com medicamentos mais agressivos, né? Nós temos que fazer um tratamento mais agressivo para esses pacientes, justamente para evitar que esse paciente fique com sequelas, com cicatrizes nos pulmões, o que vai trazer muitos problemas no futuro para esse paciente, né? Claro que a deformidade nas mãos é super grave, né? Isso pode trazer muito prejuízo para a vida do paciente. Esse paciente, dependendo do grau de deformidade que ele tem, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir abotoar uma roupa, né? Mas uma cicatriz pulmonar também é super grave. Muitos desses pacientes acabam evoluindo para a necessidade de usar oxigênio, enfim, coisas desse tipo, tá bom? Então, só recapitulando, além do acometimento nas articulações, inflamação, inchaço, dor, principalmente nas mãos, de forma simétrica, nas duas mãos, nos dois pés, os pacientes também podem ter alterações na pele, esses nódulos embaixo da pele, podem ter inflamação nos olhos, e podem ter inflamação nos pulmões, que é considerado como uma doença grave, tá bom? Só tomar mais uma aguinha. Quem está gostando, manda um coraçãozinho. Quem está gostando, compartilha essa live com alguém para chegar para mais pessoas, que a gente ainda tem bastante coisa para falar, tá bom? E aí eu queria falar com vocês dos exames. Então já vimos por que acontece, qual é o quadro clínico, os sintomas desse paciente. E agora vamos chegar na parte dos exames, né? Quando eu abri a caixinha de perguntas, muita gente mandou: doutor, qual que é o exame que detecta artrite reumatoide? Qual é o exame que eu sei que eu tenho artrite reumatoide? Como é que faz? Então, eu vou falar dos principais exames aqui envolvidos no diagnóstico, na investigação da artrite reumatoide. Assim que eu gosto, um monte de coraçãozinho aqui do lado. Quero ver todo mundo clicando aqui. Isso. Então vamos lá.
Primeiro e mais conhecido é o fator reumatoide. O que é o fator reumatoide? É um exame que é feito, um exame de sangue. Ele é bem antigo, esse exame. E ele nada mais é do que a identificação de um anticorpo específico, tá? O fator reumatoide, ele é positivo em 70 a 80% dos pacientes com artrite reumatoide. Então veja que é uma porcentagem grande, mas não são todos os pacientes que têm fator reumatoide positivo. Então o fato de uma pessoa ter o quadro clínico compatível e não ter o fator reumatoide positivo não diz que aquele paciente não tem artrite reumatoide. Deu para entender? Então até 20, 30% dos pacientes com artrite reumatoide não tem fator reumatoide positivo, certo? Além disso, ele é um exame antigo, ele é um exame pouco específico. O que isso significa? Que existe muito falso negativo no fator reumatoide, né? Existem muitas outras causas, além da artrite reumatoide, que podem causar o fator reumatoide positivo. E isso pode confundir a gente na prática, no dia a dia. Então, só alguns exemplos. Por exemplo, o fator reumatoide é um exame que ele aumenta, ele fica mais positivo com o passar do tempo, conforme a pessoa fica mais velha. Então, se você for pegar a população saudável, jovem, em torno de 20 anos, 5% dos pacientes vai ter fator reumatoide positivo e não ter artrite reumatoide. Conforme essas pessoas vão envelhecendo, a porcentagem de pessoas com fator reumatoide positivo vai aumentando e lá com 65 anos, 25%, ou seja, 1/4 das pessoas vai ter fator reumatoide positivo sem ter doença. Então veja que é um exame que sozinho não diz muita coisa, porque se ele for positivo, ele pode ser um falso positivo. Se ele for negativo, ele não exclui a doença. Então, como todas as doenças na reumatologia, é necessário você juntar várias peças do quebra-cabeça. Não existe um exame único que, se vier positivo, confirma, e se vier negativo, exclui a doença, tá? Outras doenças que podem dar fator reumatoide positivo, e aqui eu acho que vocês vão ficar surpresos. Síndrome de Sjögren, 70% dos pacientes com síndrome de Sjögren têm fator reumatoide positivo. Então veja que o exame se chama fator reumatoide, mas 70% dos pacientes com Sjögren têm positivo, igualzinho na artrite reumatoide. Então veja a importância dos sintomas, a importância da investigação do quadro clínico do paciente e não só do exame, tá? Lúpus, 20% dos pacientes com lúpus têm fator reumatoide positivo. Então, de tempos em tempos a gente vê pacientes comentando: doutor, eu tenho lúpus e artrite reumatoide. Por quê? Porque eu tenho fator reumatoide positivo. Não, até 20% dos pacientes com lúpus podem ter fator reumatoide positivo, tá? Existe a associação das duas doenças? Existe, né? Mas veja que só o exame fator reumatoide não indica que esse paciente tenha artrite reumatoide, tá? Outras doenças infecciosas, por exemplo, pacientes com hepatite C. 40% dos pacientes com hepatite C têm fator reumatoide positivo, tá? Então veja que existe uma série de outras doenças e até pessoas sem doenças que têm fator reumatoide positivo. Então, recapitulando, o fator reumatoide é importante para fazer o diagnóstico. A maioria dos pacientes com artrite reumatoide vai ter fator reumatoide positivo, mas ele é um exame que dá muito falso positivo, ou seja, muitas outras doenças podem dar fator reumatoide, tá bom? Passando para o segundo anticorpo mais conhecido da artrite reumatoide, é o anti-CCP, tá? Que é o anti-citrulina, certo? Esse anticorpo ele já também é um exame de sangue, né, para a gente fazer pesquisa, e ele é positivo em até 60% dos pacientes. Então veja que é um pouco menos que o fator reumatoide. Mas esse exame, ao contrário do fator reumatoide, ele é muito específico, ou seja, a chance dele vir falso positivo é muito pequena, né? A chance de uma pessoa com anti-CCP positivo não ter artrite reumatoide é muito pequena, tá certo? Então, como é que funciona na prática?
Fora, na Europa, nos Estados Unidos, eles já pedem de cara, né, o fator reumatoide e o anti-CCP positivo. Aqui no Brasil é um pouco diferente por conta de normas da Agência Nacional de Saúde. Então nós pedimos primeiro o fator reumatoide e quando o fator reumatoide vem negativo e nós desconfiamos ainda da artrite reumatoide, nós estamos autorizados a pedir a pesquisa do anti-CCP, tá? Mas ele é um exame muito específico. Então, um exemplo da vida real. Paciente, mulher, 50 anos, com dores nas mãos, nos pés, né? Você examina, realmente tem inflamação, pediu o fator reumatoide, veio negativo. Opa, eu ainda acho que é artrite reumatoide, vou pedir o anti-CCP. E aí, na maioria das vezes, você faz o anti-CCP e ele vem positivo, em títulos muito altos, em números bastante elevados, tá bom? Então esse é o anti-CCP, certo? Outros dois exames muito importantes para o diagnóstico de artrite reumatoide são o PCR, que é a proteína C reativa, e o VHS. Os dois medem inflamação, ou seja, quanto mais inflamado está a articulação daquele paciente, mais alto esses exames vão estar. Então, o que diferencia, por exemplo, das dores nas mãos, nos pés de uma artrose, que é um desgaste, uma das diferenças é justamente esse exame, PCR e VHS. Na artrose, por exemplo, não tem uma inflamação no corpo, esses exames vão estar normais, vão estar negativos. Na artrite reumatoide, existe uma inflamação importante, esses exames vão estar altos, vão estar positivos, tá bom? Desculpa aqui o cachorro do vizinho, essa hora, todo dia essa hora eles fazem um showzinho, tá bom? E aí, por último, eu quero comentar sobre o FAM, o famoso FAM. Nossa, doutor, mas FAM, artrite reumatoide, qual que é a relação entre uma coisa e outra? Lembra que a gente sempre discute que o FAM positivo não significa lúpus, o FAM positivo não é igual a nenhuma outra doença específica, tá? Na artrite reumatoide também pode ter FAM positivo, né? Então, até 30% dos pacientes com artrite reumatoide pode ter FAM positivo, certo? E aí, por isso que muitas vezes o paciente vai olhar os exames e tá aquela sopa de letrinha, positivo, negativo, um monte de coisa. Calma, leva para o reumatologista e ele vai perguntar, vai ver o quadro clínico, vai filtrar todos esses exames e vai ver onde que aquele paciente se encaixa melhor. Porque veja que os exames eles podem dar positivos, negativos, não existe uma regra definida, tá bom? Deu para entender essa parte dos exames? Certo? Então tá bom. E aí vamos passar para a parte do diagnóstico. Então nós falamos sobre de onde vem a doença, quadro clínico, quais os sintomas, os principais exames de laboratório e como que a gente tem certeza que o paciente tem artrite reumatoide. Então, relembrando, existem os critérios diagnósticos, na prática a gente usa para se basear, eles não são obrigatórios, mas a gente usa como para se basear mesmo, né? E na artrite reumatoide nós usamos os critérios de 2010, que foi um consenso entre a Sociedade Europeia de Reumatologia e a Sociedade Americana de Reumatologia lá em 2010. E esses critérios eles funcionam com pontos, através de uma pontuação, tá? Então, primeiro quesito, né, para a gente falar que é artrite reumatoide. A gente vai quantificar quantas articulações e quais articulações do paciente estão inflamadas, né? E nesse quesito a gente vai pontuar de 0 a 5, sendo 0 quando o paciente tem só uma articulação grande, por exemplo, inflamada, que não é típica da artrite reumatoide, e 5 pontos quando esse quadro é mais típico, por exemplo, se o paciente tiver mais de 10 pequenas articulações inflamadas, esse paciente ganha 5 pontos, tá? O segundo quesito é justamente o fator reumatoide e o anti-CCP, ou seja, se esse paciente não tiver nenhum desses anticorpos positivos, ele ganha 0. Se esse paciente tiver os 2 anticorpos positivos, ele ganha 3 pontos, tá? Isso sempre indo, né, de 0, 1, 2 ou 3. Para as articulações a mesma coisa, de 0 a 5. O terceiro quesito é justamente o PCR e o VHS, que varia de 0 a 1 ponto. Então, PCR e VHS normais, 0.
PCR VHS alterado, 1 ponto. E o quarto quesito para esse critério é a duração dos sintomas. Se o paciente tem as dores articulares com duração menor que 6 semanas, esse paciente ganha 0 pontos. Se o paciente tem duração de dor maior que 6 semanas, ou seja, maior que 1 mês e meio, esse paciente ganha 1 ponto, certo? Somando todos esses pontos, dá um total de 10 pontos. Então, a pessoa só pode ter 10 pontos no máximo. E quando que a gente diz que o paciente tem confirmada artrite reumatoide? Quando esse paciente tem 6 ou mais pontos. Então, nós vamos somando todos esses pontinhos. Se o paciente tem 6, 7, 8, 9 ou 10 pontos, esse paciente está confirmado com artrite reumatoide, tá? Lembrando que isso não é obrigatório, isso é só uma orientação que os reumatologistas seguem no mundo todo, tá? Mas é só para explicar um pouquinho para vocês o sistema de pontos da artrite reumatoide, tá certo? Deu para entender? Todo mundo? Bom, vamos fazer uma última pausa antes de entrar aqui no tratamento, que eu já estou me alongando muito, né? Todo mundo dando um like, quem puder depois tira um print, quem gostar da live, posta no Stories, me marca, manda para alguém. Eu vou deixar essa live salva, tá bom? Aqui no meu perfil. Depois eu vou colocar no canal do YouTube, onde eu deixo todas as minhas lives salvas, tá? E se por um acaso chegar em 1 hora e eu não conseguir falar tudo, depois eu salvo a live e a gente abre para perguntas numa próxima vez para responder todo mundo, tá bom? Então vamos lá rapidinho. E o tratamento? Como é que a gente faz? O tratamento a gente pode dividir em 2 tipos. O tratamento com medicamentos tradicionais, né, que são os típicos, e os biológicos, tá certo? Qual que é o grande objetivo do tratamento? É controlar aquela inflamação, controlar aquelas células da cápsula da articulação para que elas não destruam a articulação do paciente, tá? Destruir a articulação do paciente significa deformidade, significa sequela, significa diminuição da qualidade de vida, significa dificuldade para exercer seu trabalho, dificuldade para suas atividades diárias, comer, se vestir, escovar o dente, pentear o cabelo. Então, o nosso grande objetivo do tratamento é prevenir deformidade, tá bom? Como é que a gente faz isso? Com imunossupressores chamados DMARDs, que são os sintéticos, os tradicionais, tá? E a primeira opção de tratamento, até hoje, ainda é o metotrexato, tá? Então, o principal DMARD, o principal tratamento tradicional da artrite reumatoide é o metotrexato. Mas lembre-se, eu sempre falo que esses imunossupressores demoram para fazer efeito, principalmente o metotrexato. Ele começa a fazer efeito ali depois de 6, 8 semanas, né? Nesse momento, a gente acaba usando um pouco de corticoide. Então, assim como eu expliquei lá na live sobre lúpus, nós iniciamos com corticoide, uma dose um pouquinho mais alta, até o metotrexato ir fazendo efeito. Assim que o metotrexato vai fazendo efeito, nós vamos reduzindo gradualmente o corticoide até retirar totalmente o corticoide. Quando nós retiramos o corticoide? No momento em que o imunossupressor, geralmente o metotrexato, está controlando totalmente a doença, tá? Mas só 30% dos pacientes, ou seja, 1/3 dos pacientes, vai responder à terapia só com metotrexato, tá? Nesse caso, a gente tem 2 caminhos. Ou nós associamos um segundo imunossupressor, certo? Então o paciente fica com 2 imunossupressores ditos tradicionais, ou nós vamos já para a associação com o biológico, tá? Qual é esse segundo imunossupressor tradicional? Nós podemos usar a leflunomida, que é o ARAVA, nós podemos usar a sulfasalazina e nós podemos usar a hidroxicloroquina. Sim, também usamos a hidroxicloroquina para tratamento da artrite reumatoide. Só que a combinação desses vários imunossupressores muitas vezes é tóxica para o paciente. Então, por exemplo, o metotrexato e a leflunomida são 2 medicamentos que são muito pesados, muito tóxicos para o fígado. Então, muitas vezes o paciente começa a ter alteração de náusea, vômito, mal-estar, alteração nos exames de sangue e não tolera por muito tempo,
tá? Mas, então lembre-se que metotrexato sozinho, 30% dos pacientes vai atingir a remissão. 2 imunossupressores tradicionais associados, 50% dos pacientes vai atingir a remissão. Então veja que mesmo com dois imunossupressores, só metade dos pacientes vai atingir a remissão. E se você mantiver esses pacientes assim, metade deles vão desenvolver deformidades no futuro, tá? E aí a gente vai para a segunda etapa do tratamento, ou terceira, dependendo, que é com os imunobiológicos, as chamadas até de uma forma errada de vacinas, tá? O que são os imunobiológicos? São aquelas medicações injetáveis que são mais potentes, mas podem ter mais efeitos colaterais, podem ser endovenosas na veia, como por exemplo o tocilizumab, o infliximab, o abatacept, né? Podem ser subcutâneas, como vários outros tipos, então adalimumab, etanercept, golimumab, né? E podem ser até orais. Então hoje em dia nós temos cada vez mais medicamentos via oral que são considerados do grupo dos biológicos para tratamento desses pacientes que não responderam ao metotrexato. Então hoje em dia a gente tem mais de 10 imunobiológicos liberados, aprovados para o uso na artrite reumatoide, né? E aí quando a gente associa o biológico ao metotrexato, a gente consegue atingir a remissão, o controle da doença em até 75% dos pacientes. Então veja que a gente saiu lá de 30% só com metotrexato para 75% na combinação de metotrexato com biológico, tá? Mas mesmo assim, 25% dos pacientes não vão responder ao primeiro biológico. E aí começa aquela coisa bem individualizada, bem da relação de ver cada paciente especificamente, né? De trocar o biológico, qual biológico vai ser o mais adequado, ver qual que é o objetivo daquele paciente. Infelizmente, nós temos pacientes na prática clínica que já usaram todos os biológicos, que já usaram metotrexato, já usaram leflunomida e nós não conseguimos controlar a doença e eles evoluíram para deformidades graves. E, infelizmente, esses pacientes ainda existem, por mais que a gente faça o tratamento bem adequado, o tratamento nesse esqueminha terapêutico, tá? Então veja que é um funil, metotrexato 30%, 2 imunossupressores 50%, biológico, o primeiro 75%, mas no fundo do funil ainda existem aqueles pacientes que não respondem 100% ao tratamento, tá bom? E qual que é a evolução do paciente que não é tratado, né? Aquele paciente que tem artrite reumatoide, ou que não é feito diagnóstico, ou que não tem acesso ao tratamento, ou que abandona o tratamento, ou aquele que a gente não consegue tratar. 70% desses pacientes vai ter deformidade e erosão óssea vista ao raio-x depois de 2 anos, tá? Então é bastante. Em 2 anos, que é um período curto, esses pacientes têm deformidades, tá? Esses pacientes têm uma redução da expectativa de vida, ou seja, a média de vida desses pacientes é de 7 a 10 anos menor do que a população geral, tá? Esses pacientes têm maior risco de doenças infecciosas, esses pacientes têm maior risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, e esses pacientes não tratados ou mal controlados têm maior risco de desenvolver linfomas e leucemias, tá? Então veja que não é só a deformidade o problema do paciente não tratado, certo? Sem contar todo o dano que esse paciente vai ter na qualidade de vida, não vai ter dificuldade de trabalhar, vai abandonar o seu emprego, né? Vai ter dificuldade nas suas atividades diárias. Então é muito importante o diagnóstico precoce e o tratamento agressivo desde o início. Confirmou o diagnóstico de artrite reumatoide, inicia o metotrexato. Dali 12 semanas não respondeu, mexe na dose. Dali 6 meses do diagnóstico, não respondeu, associa o biológico, associa um segundo imunossupressor, tá? A artrite reumatoide é uma doença que a gente não pode ficar, vamos dizer assim, marcando toca. A gente tem que tratar rapidamente, tá bom? Ufa! E é isso, pessoal. Tô aqui de olho no relógio para não acabar a live. Faltam 3 minutos, tá? Então, queria agradecer todo mundo que participou, certo?
Quem quiser aí que eu comece a fazer uma live a cada 15 dias, a gente já deixar uma live fixa para todo mundo se programar, a gente fazer um tema direitinho a cada 15 dias, né? Manda para mim no inbox, ou vou até abrir uma votação se vocês querem que eu faça isso. Queria agradecer todo mundo que entrou, mais de 50 pessoas simultâneas. Eu adoro fazer isso aqui para vocês, tá? Eu adoro conversar sobre isso com vocês. Infelizmente eu não consegui tirar as dúvidas de novo, mas eu vou deixar uma caixinha de perguntas, tá? E aí a gente vai respondendo com o passar dos próximos dias. E eu sempre estou aqui à disposição de vocês, tá? Eu estou com o meu direct cheio de mensagem para responder, mas aos poucos eu vou respondendo todo mundo. Então, se eu demorar um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência que eu vou chegar lá, tá bom? Quem puder, tira um print da tela, compartilha no Stories para a gente levar para mais pessoas. E eu vou deixar a live salva no meu perfil e lá no canal do YouTube também, tá bom? Então, quem não conhece o canal, entrando no link lá na minha bio, né, na minha página, você tem um link para lives. Todas as lives que eu fiz nas últimas semanas estão salvas lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, se cuidem, né? E nós nos vemos na próxima, tá certo? Tchau!